algumas escolas hoje têm a questão da educação financeira, mas na graduação normal você vê que não tem isso. Não tem. Então, eu acredito, você está bem focada na questão das mulheres também, mas estuda esse termo como um todo. Como é que é isso para as mulheres que já são mulheres, então já tem aí uma intersecção de problema. Sim. E ainda não tem a educação financeira, como você falou, que é uma língua que a gente tem que falar e Isso. a gente está vindo para o mercado sem falar essa língua. Pois é, o meu trabalho ele é muito direcionado para mulheres adultas, principalmente acima dos 35 anos. Eu sou mentora de meninas na Fundação Everest no Projeto Alumna, então, de carreira, para meninas em início de carreira. Então, faço esse trabalho já há alguns anos, mas o meu trabalho oficialmente ele é voltado... Eu vou chamar assim, para mulheres da minha geração, porque a minha geração, eu vou falar da geração dos 40, então eu tô pegando aí dos 35 aos 45, um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa geração, para começar, é a geração de princesas da Disney. O que significa isso? É a geração que cresceu esperando o príncipe chegar, ou dormindo, ou na torre, ou limpando casa, ou cuidando de um bando de anão, tal, não sei o quê. Mas esperando ali um príncipe chegar. Um príncipe branco, sem barriga, de preferência, num cavalo que vai levar a gente para um castelo. Isso. E se precisar, ele pega o cavalo, ele empurra um pneu. É do crossfit. E pum, ele é másculo, ele é viril, mas ele também é delicado e traz flores, né? E leva a gente para um castelo. E aí o desenho acaba com a mentira da promessa do felizes para sempre. Ou seja, eu me ferro, porque eu não vou falar palavrão, carioca, eu falo muito palavrão, eu não vou falar palavrão aqui. A gente vai manter aqui, família, né? A minha assessora pediu para eu parecer séria. Tá bom. Vamos manter então aqui, vamos manter nesse nível. Então, não tão séria, mas eu também não vou descer tanta ladeira. Mas enfim, a gente se ferra o desenho inteiro para chegar um outro, e aí esse outro, Lacan vai falar desse outro, mas aí o outro somos nós, né? Então, a partir de um outro, a gente se entende gente e começa uma vida. E aí Lacan fala sobre isso, a Simone de Beauvoir vai falar sobre isso, a Bell Hooks vai falar sobre isso, a Conceição Evaristo vai falar sobre isso. Então, quando a gente... Até porque o feminismo ele precisa ser pensado de um jeito um pouco mais amplo, né? Quando a gente fala de feminismo negro, inclusive. E aí, essa geração é a geração, portanto, que junto com a Disney tem Hollywood e a publicidade. Para mim, é um triângulo. Então, quais são os filmes que a gente assiste? A gente assiste os filmes de pessoas brancas, altas, magras, as mocinhas que são geralmente salvas por algum homem branco, americano, lindo, maravilhoso, no padrão greco-romano de estética, né? E na publicidade, a gente vai aí pelo mesmo caminho. Então, além de tudo isso, a gente cresce imersa num pensamento religioso, mesmo que você não professe uma religião. Mas você cresce imersa num pensamento religioso no arquétipo da Nossa Senhora. E antes aqui que falem qualquer coisa, sou devota de Nossa Senhora. Então, já faço aqui esse disclaimer para não parecer que estamos falando mal, né? Sim, da entidade. Estou falando de arquétipo, estou falando dos modelos que ficam na nossa cabeça. Qual é esse modelo de feminino? O modelo de feminino que se antagoniza com o modelo de Maria Madalena. Então, tem a mulher para casar, que nem transa, porque teve filho virgem, né? Então, esse é o arquétipo. Inclusive, abre mão de desejo, suporta tudo, tá ali até o final e é o centro da família. Mas a Silvia Federici vai dizer, Marx deixou de fora o trabalho doméstico não pago, né? Não remunerado, como base do capitalismo. Porque esse trabalhador, para estar pronto para trabalhar, a roupa dele precisa estar lavada, o estômago dele precisa estar cheio, ele precisa ter uma boa noite de sono num lugar que esteja limpo. Quem é que faz isso? Quem é que cuida das crianças para esse trabalhador estar disponível? Né? Então, você tem o lugar do arquétipo da Nossa Senhora e a mulher que não é para casar. Que é a mulher que tem desejo, que é a mulher que faz sexo, que é a mulher que é, aspas, da vida. Então, a gente olha e cresce olhando para essas imagens. Então, a princesa, se eu tivesse um painel aqui, né? A princesa da Disney, a Virgem Maria... Não, mas eu não, isso aqui eu não quero ser. Não posso me aproximar disso. Então, eu vou ficar aqui nesse eixo. E onde é que está o dinheiro? Aqui. Onde é que está a gente resolvendo as coisas, tendo voz, falando, dizendo o que a gente quer? Não tem. Então, as mulheres hoje é como se a gente tivesse tido que aprender a falar uma língua já adulta.
As línguas que eu falo hoje, além do português, eu aprendi adulta. É um sacrifício. É um sacrifício. Eu não aprendi até hoje, tá? Eu tento e não aprendo. Realmente é muito mais difícil. É muito mais difícil. Fiz muitos cursos, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E tem um outro agravante, tem alguns números muito interessantes do Banco Central, assim, que contam que as mulheres colocam mais dinheiro nos filhos. É sempre para os filhos. A poupança para os filhos, a previdência para os filhos, a faculdade dos filhos. E ela não tem o plano de saúde, ela não tem a previdência, ela não tem... É sempre para o outro, né? Por isso que muitos programas sociais priorizam e privilegiam a mulher, por exemplo, como dona do imóvel. Porque, inclusive, do ponto de vista histórico, os homens vendem os apartamentos e deixam as mulheres sem teto, com os filhos e etc. Então, muita coisa acontece aí. Então, é muito mais difícil e acho para amarrar esse pedaço da resposta, eu enxergo, na verdade, algumas necessidades que deveriam acontecer desde a infância, né? Não só a educação financeira, mas, por exemplo, a educação psicológica e a educação eleitoral. Então, você fala assim, isso é uma coisa que eu falo já há muito tempo, né? Como é que a gente tira título sem fazer curso? Como é que pode um negócio desse? Se você não sabe a diferença... se você não sabe a diferença de um legislativo, de um executivo, de um judiciário, quem faz o quê, quem tá onde, o que é eleição majoritária, o que é aquele voto que você dá para uma pessoa, mas vai para outra. O Brasil... Não, e saber ler o que é um plano de governo. Exato. Né? Por exemplo, Exato. A gente não sabe. E onde é que eu procuro, como é que eu questiono. Tá? Mas aí, eu vou falar uma coisa rapidinho, que eu sou meio alto-falante com né? Tipo, eu falo por 7 horas sozinho. Tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o sucateamento da educação pós-ditadura militar, né? A minha mãe, ela não é muito mais velha que eu. Minha mãe foi mãe muito jovem também. Minha mãe vai fazer 62 anos agora, em 2022. E teve, portanto, com 21. E minha mãe estudava em escola pública no Rio de Janeiro, antes da ditadura. Minha mãe tinha aula de latim. Filosofia. Sim, minha mãe também fez. Né? Em escola pública. Então, você tem... Só que o que acontece... Quando você forma uma massa de pessoas em estruturas humanísticas, vamos chamar assim, estruturas filosóficas. A filosofia te ensina a perguntar do nada. Então, você tem um nada, ou você tem um monte de informação bagunçada, e aí você começa a fazer perguntas sobre isso, e você começa a montar um pensamento. A Bell Hooks tem um livro muito bom sobre pensamento crítico, né? Você vai montando um pensamento crítico. Só que daí... Pós-ditadura, você tem a extinção majoritária das disciplinas humanísticas e você fica... Inclusive, os indicadores são adaptados para isso, porque uma pessoa alfabetizada hoje no Brasil é uma pessoa que sabe escrever o nome. Sim. Aí você tem 82% de analfabetismo funcional, que é não entender um texto. Né? Então, você deixa ali português, matemática, geografia, história... Até estudos sociais saíram, né? Sim, educação moral e cívica. Educação moral e cívica, que nós tivemos. Então, assim... Tiraram, e aí, basicamente, olha essa regra, siga essa regra, decore isso, aplique isso. E aí, chega no mercado de trabalho, a gente pede pro funcionário pensar. Resolve isso aqui pra mim, querido. Sai da caixinha, sai da caixa. Você fala... Pensa fora da caixa. Meu Deus! Aliás, tem um ranço de várias coisas, tá, gente? Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Você fala, meu Deus, eu não quero sair da caixa. Eu levei muito tempo para construir essa caixa quentinha. Me deixa aqui. Sim, concordo. E aí você pede para tirar da... E aí, claro, você vai ficar querendo... E essa é a falácia da meritocracia, né? E aí você fala assim, não, mas eu quero alguém que pense, que resolva. Tá, essa pessoa, ela provavelmente não estava preocupada em comer, né? Em saber como é que ela ia comer, né? Então, a gente precisa colocar tudo na conta. Sim, então, então você está me dizendo que, de alguma forma, as mulheres, elas, sem querer, né, por uma questão, um imaginário, a gente não pode ganhar dinheiro, porque senão eu me igualo àquela mulher que eu não quero me igualar. É isso? Mais ou menos isso. É um pouco mais sutil. Na verdade, é uma construção social de domínio e controle. Porque quando você domina desejo, você domina todo o resto. E é isso que o pensamento dogmático faz com a gente, religioso. Ele procura dominar o desejo. Então, você tem que viver na família tradicional brasileira, mesmo que você sinta desejo por outros tipos de pessoas. Você, mulher, tem que ter um filho. Você tem que seguir uma cartilha e, fora dessa cartilha, você está condenada a algo. Então, nesta cartilha, o provedor não é você.
Então, tudo que te afasta desse lugar é um lugar de condenação.